Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod nosso bate-papo de mulheres, assuntos femininos. Mas vou dizer pra vocês, tem muito homem assistindo, hein? Olha isso. E hoje nós vamos falar, inclusive, sobre um assunto muito legal, que envolve não só as mulheres, dessa vez envolve os homens também. Gente, nós vamos falar muito sobre isso, vai dar muito pano pra manga. E eu quero que você abra a câmera aqui, vamos lá? A conversa de hoje é sobre carência. Existe alguém carente aqui, gente? Tem alguém carente? Letícia tá com cara de carente hoje. Será? Vamos falar sobre carência, vamos falar sobre coisas que envolvem a carência, ciúmes, essa manipulação do outro, essa coisa meio chantagem emocional, enfim, tá recheado de muito conteúdo, muita experiência. E eu já quero lançar a braba aqui. Cauane, você é uma pessoa ciumenta, carente, emotiva? Como é que é isso pra você? Olha, o carente dificilmente se reconhece como carente. Né? Ah, é? Tem isso? Eu acho que sim. Às vezes ele não consegue identificar. Mas, assim, falando de mim pessoalmente, acho que não é uma questão, assim, tão forte. Hoje... Mas carência é uma personalidade, será? Ou é uma... Eu sempre tive dúvida, assim, se a pessoa ela passa um tempo carente e aí por causa de um episódio, sei lá, um trauma, uma coisa, medo de perder, sei lá. E aí ela se torna uma pessoa, ou ela é uma personalidade carente, ela tem uma personalidade carente. Eu acho que assim, não sei, é a minha opinião, de repente a Cal vê diferente ou vocês veem diferente. Eu acho que assim, em certa medida, todos nós somos carentes. Eu acho que Exatamente, a partir da queda, né, se a gente for pensar na perspectiva da nossa natureza humana, né, a partir da queda, eu creio que em alguma medida nós somos carentes. Eu acho que aí vai... E não só por causa do pecado, mas por causa da condição da gente como ser humano de sermos seres relacionais, né? E sociáveis. Relacionais e dependentes, né? Porque a gente depende Nós do precisamos outro. do outro. Você vê um bebê assim, né? Desde... Você já nasce dependendo num nível 100%. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai né? diminuindo um pouco esse nível de dependência, mas sempre existe um nível de dependência porque nós somos criados para isso, né? Nós precisamos do outro. Nós somos seres sociáveis, sociais, relacionais. Então, até eu acho que a gente precisa trabalhar com esse conceito de carência pensando nos níveis, né? Porque uma certa medida de carência até mostra que você é ser humano, uma pessoa totalmente indiferente, que não precisa de afeto, não precisa de abraço, não precisa de afirmação. Aí tem um problema também, né? Eu já estava lembrando agora que na psicologia a gente aprende sobre Maslow, que é aquela pirâmide. Não sei se alguém já ouviu falar, deve ter. Tu ouviu, né, Cal? É uma pirâmide que Maslow desenvolveu mostrando as necessidades básicas do ser humano, né? Então, ou seja, toda pessoa tem aquelas necessidades como primordiais. E aí, na base, né, da pirâmide as fisiológicas, que acho que é comer, beber. Então, é interessante. As primeiras ali? As primeiras. Interessante até, eu sempre penso nisso, né, que Jesus falou que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu sempre lembro da pirâmide de Maslow, porque Jesus coloca como a necessidade mais básica, assim, né, na perspectiva de Cristo ali. Depois... Deixa eu ver se eu me lembro. É segurança, que está ligado ao cuidado, né? A proteção. Daí depois tem as relações sociais, né? Então ela está como uma necessidade básica. E depois é estima, é aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, a visão e depois a autorrealização. Então a carência, ela está dentro desse grupo porque ela está dentro das relações pessoais e está dentro das relações de estima. Então todo mundo é carente. Só que, claro, a maneira como isso vai se manifestar, o nível dessa carência, eu acho que também está relacionado a quanto essa pessoa foi investida na infância ali quando criança, o quanto ela conseguiu suprir essas carências básicas dela, né? E ela vai desenvolver isso na idade adulta em proporção a isso, né? Então tem pessoas que são mais carentes e outras são menos. Eu acho que não é um traço da personalidade. Eu também acho não é um traço da personalidade? Porque tem pessoas que, assim... naturalmente são mais cuidadosas. Nela, né? Eu acho que de forma geral, ela não é só a carência no sentido, eu preciso de você, tá? Mas ela gosta de gente, ela gosta de ser mimada, ela gosta de mimar. Parece assim que ela envolve outras coisas. Pode ser uma característica, né? Mas sabe, Lê, que tu até comentou disso da primeira infância, assim, né? Geralmente, quando a gente ouve conteúdo sobre a carência ou lê pessoas falando sobre isso, assim, são conteúdos que eu tenho até um tiricutico por dentro
dentro, porque são meio deterministas demais, sabe? Tentando definir a Sim. causa. Teve pouco amor por parte dos Sim, pais. sim, pode ser mil pouco coisas. afeto. Pode ser Exato. várias Acho coisas. que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A maioria, assim, dos conteúdos que eu vejo na internet, eles são muito, assim, categóricos, deterministas. Sim. Tu tem que ficar caçando por que tu tá assim, por que tu é assim. Exato. Qual foi a dor que tu sentiu. E às vezes são desdobramentos na história da pessoa muito diferentes. Por exemplo, assim, ó, falando até um pouco da minha vida pessoal. Eu tive pais muito afetuosos na infância, assim, né? Meu pai é muito afetuoso. Para a mulher é muito importante essa figura do homem, né? Do pai. Meu pai é muito amoroso, ele expressa, ele fala, tanto com toque quanto com palavras e assim por diante. Minha mãe também, assim, foi muito dedicada a mim e tal. Mas eu vivi uma outra coisa lá com 15 anos que eu saí cedo de casa. E aí eu tive um gap de falta deles. Já com um caráter formado, muitas coisas da minha personalidade já bem estabelecidas. 15 anos a gente já, né? Sim, eu já sim. morava sozinha, já era gente. E aí eu percebi que ficou uma falta mesmo, assim, de lar, de família, dos meus pais. Interrompeu um ciclo natural que você estava vivendo. Isso, foi muito abrupto. E às vezes até uma própria situação traumática, né? Por exemplo, a pessoa passa por uma situação no casamento e aquilo lhe gera nela uma carência, mas é uma coisa pontual, né? Então tem vários fatores, não é uma coisa única, estanque, né? Exato, acho perfeito a gente falar isso, porque às vezes a pessoa vai olhar, nossa, mas eu tive muito afeto na infância, tal, mas eu me vejo assim. Por isso a importância do autoconhecimento, né? De você conhecer a sua história, se conhecer, se seus perceber. sentimentos. Exato, a terapia ajuda nisso, mas a própria vida de devoção ajuda nisso, né? A tua relação com Deus, você se deixar ser sondado por Deus, você observar os teus comportamentos. É importante a gente se conhecer, porque tem gente que às vezes tem um nível assim tão grande de carência e não consegue admitir. Né? E tem gente, às vezes, que é taxado como isso e não é. Porque, por exemplo, tem pessoas que elas são mais, igual a Lari tá falando, né? Mais cuidadosas, sensíveis. amorosas. Eu me considero uma pessoa assim. Eu percebo quando uma pessoa não tá bem, talvez com mais facilidade que outras pessoas que são mais ligadas no Mais 220. Mas eu acho que eu não tenho um nível de carência, assim, um pouco complicado. Então, é importante esse autoconhecimento para conseguir O que definir. é a carência, né? Se a gente pudesse definir um pouco disso, assim, né? A carência, ela tem a ver com se a gente pudesse... É porque a carência, eu não vejo essa carência... Vamos lá, trocar talvez o nome, né? A dependência por outra pessoa, ela é saudável em certo nível, né? Então, por exemplo, eu vou dizer da minha vida. Eu dependo das minhas amigas para completar uma certa parte em mim que eu preciso delas. Eu dependo do relacionamento da igreja para completar uma área na minha vida, da minha comunidade de fé, que vai me levar a lugares que talvez sozinha eu não iria. Eu dependo do meu marido em uma certa área da minha vida, que é de suprir esse lugar do homem na minha vida, né? Dessa figura, essa proteção, essa amizade. Enfim, então, eu vou usar essa palavra, que essa palavra às vezes vai acabar caindo, muitas vezes, dependendo da história da pessoa, vai cair num sentido ruim. Né? A gente não tem que depender de ninguém, né? A gente tem que depender de nós mesmos, da nossa vida. Mas eu acho que o início da nossa conversa foi justamente isso. A gente nasceu para depender, e aí não quer dizer que você não sobreviva sem, mas que é importante na tua vida. Eu acho que essa é a diferença, né? Mas é que eu acho que a pessoa que é realmente carente, no sentido já mais patológico, assim, no sentido que já está exacerbado, não é o normal, ela crê que ela não pode viver sem aquilo. Então, ela não tem essa medida de saber que ela precisa, mas aquilo não é o fundamental na vida dela, partindo que quando ela, por acaso, por alguma situação, perder, né, que pode acontecer, ela vai conseguir seguir e refazer as relações dela de outra forma, né? É exatamente esse caminho que eu estava fazendo. Porque, assim, a gente precisa partir de um pressuposto de que a gente depende das pessoas, porque nós fomos criados assim, né? Deus nos criou dessa forma. Inclusive, bota um vazio nós que é depender dele, né? Esse vazio de procurar alguém. Só que a gente precisa usar essa palavra carência. Eu acho que a gente, nesse episódio, a gente poderia usar essa palavra carência como, de fato, algo ruim. Né? A carência, no sentido de essa dependência, você não sobrevive sem, e isso te afunda
num grau em que você só acha que você sai daquele lugar se você tiver aquilo. Então, por exemplo, a carência de um homem quando você está solteira. Então, minha vida muda no sentido de que agora eu posso ser feliz se eu tiver suprido a carência desse homem, né? Eu acho que tem a ver com os lugares que a gente coloca cada um, né? A mãe tem que estar no lugar da mãe. Deus tem que estar no lugar de Deus. O marido está no lugar do marido. Né? Um amigo está no lugar do amigo. O problema que é patológico, é preocupante, quando a gente vai começando a inverter esses lugares. Boa. Né? Quando a gente coloca, por exemplo, um amigo no lugar de Deus, ou o namorado no lugar de Deus. Muito ou então, isso. É porque a carência tem a ver com idolatria também, né? Exato, quando a gente desconfigura essa organização. Cada um tem um lugar, né? E até a Lari falou uma coisa bem interessante que eu lembrei de um atendimento que eu fiz esses dias, de uma menina muito frustrada, assim, com as amizades, porque ninguém lembra dela e ninguém valoriza ela como pessoa e só procuram ela quando ela estava abrindo o coração, né? E eu entendo, é um sentimento legítimo, né? Só procuram ela quando precisam, por interesse dela. Ela falou assim, tomei uma decisão, agora vai ser eu e Deus. Até tem uma música cristã, assim, que esses dias eu estava ouvindo, que fala isso, né, também. Eu só vou falar tudo pra Deus, só vou contar pra Deus, só Deus. Como se fosse uma coisa muito nobre, espiritualmente. E fraqueza você ter relacionamentos. Fraqueza é precisar do outro. Isso, como se fosse uma coisa saudável e não é, né? Porque o próprio Deus, na sua palavra, orienta o tipo de relação que eu tenho que ter com os meus pais, o tipo de relação que eu tenho que ter com os meus filhos, com o marido e assim por diante, né? Então, esse exagero é estranho demais. Os extremos, né? Mas é muito interessante isso, porque, por exemplo, entender a carência como até um ato de idolatria é idolatrar quem? Você ser carente é idolatrar quem? É idolatrar o outro ou a mim mesma? Boa. Né? Porque se a gente levanta essa bola, a gente está dizendo o quê? Todos precisam suprir essa falta, que independente que falta suprir em mim para que eu esteja bem, para que eu esteja num lugar confortável, suprida, amada 100% do tempo. E a vida não é assim, né? A gente constrói essas relações. E aí, por exemplo, e a fala da Cal é muito importante, que quando a gente, por exemplo, entende, e eu sou carente, né? A pessoa, ela está vivendo esse momento da vida dela, ela se vê como uma pessoa carente. Se ela coloca, já começa por Deus, se ela coloca Deus no lugar de Deus, muita coisa cai por terra. Mas é que aí que tá. Eu acho que a vida com Deus, ela reorienta todos esses lugares. Porque quando eu sou totalmente preenchida por Deus, quando eu tô em Deus e eu preencho a minha carência toda em Deus, automaticamente o que vem para baixo acerta. Então, normalmente a pessoa que é muito carente, na verdade, o problema dela é com Deus. Ela tem uma relação com Deus que tá errada, que não tá colocada no lugar certo. Que muitas vezes é uma projeção que ela faz das primeiras relações que ela teve na infância, daí puxando o que a Lê falou antes, né? Às vezes uma situação assim de histórico, de rejeição por parte das primeiras figuras ali, né? Às vezes pai, mãe, às vezes avó, enfim, que você reproduz para com Deus, então você também acha que Deus não te ouve, que Deus não te ama, que Deus não te dá essa importância, né? E aí nisso vai ficando esse buraco que você vai tentando preencher nos relacionamentos. E qual que é o problema disso? Você vai se frustrar, porque ninguém consegue ocupar esse lugar na vida de outro. Não, e agora a gente rapidinho, a gente tá falando de carência, mas como é difícil também estar do outro lado, onde você é o Deus da pessoa e a pessoa quer se suprir em você. É sua responsabilidade suprir a carência do outro. Exato, e aí você não vai dar conta, porque você é só um outro ser humano, aí a pessoa é frustrada com você e você se torna o culpado. Ixi, isso dá uma bola de neve. E fica muito pesado, né? Eu me lembrei de uma coisa, agora que tu falou, me lembrei de uma coisa que a gente conversou um dia sobre isso, com relação às pessoas terem carência, até com lideranças, né? Com lideranças espirituais, no sentido assim, se você é de uma igreja, por exemplo, né? As frustrações que as pessoas colocam no líder, projetam, tem muito a ver com as figuras primárias, né? Isso é uma coisa que a gente tinha conversado, agora tu falou, eu lembrei. E é muito real. Se tu for ver as pessoas que têm muito conflito, normalmente, dentro de um aconselhamento, tu consegue identificar que, na verdade, eles estão projetando naquela pessoa um outro problema que não tem absolutamente nada a ver com aquela pessoa. A gente reproduz, né?
né? Isso é muito interessante de você observar na sua vida e observar até ficar julgando, né, os outros. Ótimo, gosto dessa parte. Mas Gosto você Brincadeira. o tipo de relação que você teve com as figuras primárias, você vai reproduzindo nas outras relações. Principalmente assim, namoro, casamento, né? A gente vê isso muito das mulheres em relação aos seus pares amorosos, assim, né? Essa tentativa de que eles supram, de que eles façam algo assim que eles não vão dar conta, vai cansar o pobre homem, né? Ele vai se sentir um frustrado, ele vai desistir. E você sempre insuficiente. Sabe ali, que a né? minha mãe, Sempre o vazia. TCC da minha mãe é psicóloga, né? O TCC dela era como é que é? Não sei o que do amor, como é que é? Inconsciências do amor. Né, falando exatamente sobre isso, sobre as razões inconscientes, né, das projeções que as pessoas têm com relação, né, ao amor do outro. O amor do outro, e aí isso faz reger as suas escolhas. É tão interessante que quando eu li o TCC dela, eu descobri por que eu escolhi o Daniel, vejam só. Eu fui lendo e fui me Por que tu escolheu o identificando. Daniel? A gente chega agora no momento da quero terapia. saber por que eu escolhi meu marido. Agora eu quero saber. Eu já forçar isso off depois, né? Nossa, quero Fala saber. aí. Mas é porque Já parecido sei, com a por minha causa mãe. do sotaque Não, porque é uruguaio. parecido com a minha mãe, sabia? Porque às vezes a gente diz assim, Nossa, o ó. Lipão é igual a minha mãe, gente. Hã? O Lipão é igual a minha mãe. Tu acha? Sim. Pois é. Eu também. Reflexivo, gosta de um papo. Eles ficam horas. A gente vai tomar café lá. Mas a O minha Geis mãe é e o meu- Daniel. O Geis é o meu próprio pai. É. Pois é, e daí Próprio. tem as razões inconscientes de a gente fazer essa escolha, né? E sempre a gente ouve assim, de senso comum, a gente diz, que a mulher procura o pai, né? O homem procura a mãe, né? Esse é o senso comum, que é de, né? Mas eu lendo, fui percebendo que, na verdade, é porque o Daniel é muito parecido com a minha mãe, né? Muito. Eu sou parecida com a mãe dele, é engraçado, né? Eu sou bem parecida, até Olha fisicamente, assim. Então, assim, a gente vai procurando, né? Porque existem razões. A gente está falando desse assunto que não tem a ver necessariamente com carência, mas é porque isso vai manifestando as nossas Supre escolhas, né? É, isso até pende para um outro assunto que talvez não é o momento agora, mas até vai desembocar lá na homoafetividade, porque tem a ver também com algumas causas de por que a gente acaba nas projeções. desenvolvendo, né? A mulher, um amor pela mulher, o homem, um amor pelo homem. Não é uma coisa tão pronta assim que simplesmente se escolhe racionalmente. Tem a ver, às vezes, né, com uma frustração, com uma falta As dali, construções daqui. ali, né? É muito pesado pro outro também. Se para quem é carente, e o carente patológico, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que lida com essa dificuldade de sempre se encontrar nas relações. Uma pessoa tida como, ai meu Deus, lá vem, olha só, sempre assim, né? A pessoa vai também lutando contra isso, né? Ela vai percebendo que nas relações ela entra num relacionamento, às vezes destrói um relacionamento por ser carente demais, e isso desemboca em ciúmes, em como que é aquela palavra que você pega a pessoa e é toda Controle? sua? Não, é você, tipo Possessão. assim... É possessiva, né? Então, existe... Exigência. Então, assim, o carente que assim, de fato, que vai para esse extremo de carência, e aí eu tô falando de relacionamento, tô falando, por exemplo, com os filhos, que quer suprir nos filhos algo, uma carência nas amizades, então vai para dentro das amizades. Na profissão. E aí eu lembrei de uma música que provavelmente vocês conhecem, que é da Vanessa da Mata, né? Enfim, é interessante a letra dela, né? Não acompanho muito Vamos essa cantar, mulher. então? Vamos lá? cantar. É só isso, não tem mais jeito. Aqui, ó. Acabou. Boa sorte. Não sei o que dizer. Aquela que você Continua, né? Acho que é o seu momento. Mas olha só que interessante. Nossa, essa música ela é muito Ela boa. é muito boa e ela cabe muito para esse momento. Ela fala assim, ó, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo o que quer de mim, irreais expectativas desleais. Aí vem A parte em inglês, quero ver. Isso, não vou falar isso. Expectativas desleais. Desleais. Aí ele fala, mesmo se segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha. Há um desencontro, veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. E aí ela repete, né? Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, reais expectativas desleais. Então, é muito isso. É muito pesado você estar num relacionamento, seja de amizade. A pessoa cansa.
O carente cansa. Cansa. É exatamente isso. Porque Ele ele suga. te suga, ele não te dá folga, ele não te dá espaço. E assim, todo relacionamento saudável precisa haver um espaço para a individualidade, né? Até Exatamente. mesmo dentro de um Dentro do casamento. né? A gente se torna uma só carne, a gente é extremamente íntimo, sexualmente, emocionalmente, intimamente de várias formas, né? Mas, ainda assim, existem pessoas diferentes ali e, às vezes, precisa até, né, dar um tempo. E, por exemplo, lá em casa, eu e o Geis, a gente trabalha juntos, né? Na igreja, enfim. Então, a gente passa muito tempo juntos. E acontece uma coisa engraçada, assim, geralmente os casais assistem séries juntos, né? Filmes juntos. A gente, quando tem o nosso tempo de folga, a gente assiste um filme nós dois juntos. Mas no dia a dia, ele assiste um tipo de coisa e eu assisto outro. Até porque os gostos não batem, porque ele gosta de guerra, destruição e né, coisas Sangue. assim, ação. E eu gosto de coisas mais leves, tal, mais adolescentes, talvez. Então, é um momento que a gente, assim, é o meu tempo e o tempo dele, que a gente se separa um pouco, né? E isso é saudável. Pra gente tem sido saudável analisando a nossa rotina, analisando essa cadeia hereditária. Pois é, nisso também. Mas isso precisa ser cultivado, porque senão a gente vai se perder no outro, né? A gente, enfim, é uma intimidade criada por Deus, é uma só carne que a gente vira, mas ainda assim eu sou a Cauane, ele é o Geiseriel, e essa é a mulher, esse é o homem, nas amizades da mesma forma. É importante um nível de Eu até ia perguntar assim, afastamento. até porque isso é uma característica de quem é carente, né? Que é não permitir que o outro tenha um espaço. A gente podia levantar algumas características, né, que vocês lembrem, assim, até para a pessoa que está ouvindo, lembra, olha, eu identifico isso, claro, não é se diagnosticar, né, mas começar a identificar coisas bem específicas. Essa é uma, né, de a pessoa não permitir que o outro tenha espaço. O espaço do outro se tornar incômodo. Não pode, por exemplo, no caso de uma amizade, a pessoa não poder ter uma outra amiga, não poder fazer uma outra coisa, né, enfim, aquilo que a gente já tinha comentado, de não poder, postar um stories. Eu acho que as exigências também, né? As cobranças, assim, você precisa do elogio, né? Precisa da afirmação, ou precisa do tempo, precisa do presente a nível de se tornar uma cobrança, né? Presente é uma coisa que a gente não cobra, né? Presente é uma coisa que a gente recebe quando recebe ainda fala, não precisava. E sempre por precisa. educação. É só por educação. Enfim, é uma coisa que amor não se cobra, né? E em contrapartida também, quando você dá, porque você quer se fazer presente na vida do outro, né? Boa. É muito normal isso, às vezes Quer conquistar. essa conquista, né? A bajulação, as palavras. Por quê? Porque essa pessoa, ela não pode, em hipótese nenhuma, estar fora do movimento que está acontecendo atualmente, né? Nas rodas de conversa. Ela não pode ser deixada, dessa vez não vai ser convidada. Ela dá uma surtada quando... Por que eu não estou lá no meio? Né? Boa, Por que eu não... Né? Ela compra daí as Exatamente. pessoas. Aí tem algumas atitudes ali que você acaba, tipo assim, eu preciso manter as pessoas comigo, o controle das coisas, porque o que acontece? O carente, ele não pode ter falta, sabe o tanque vazio? Ele precisa estar sempre preenchido, né? Com pessoas, com coisas. E por isso que colocar Deus no lugar de Deus é tão, às vezes, difícil para o carente, assim, né, exacerbado, porque, assim, ele não consegue ter um tempo só, né? Um tempo de ler a palavra de Deus, de ouvir só aquele que não fala com voz audível, né? Muito bom. É interessante pensar. Às vezes, o carente, ele precisa... E, às vezes, ele é tão... É isso. Você já viu aquelas pessoas assim, por exemplo, caramba, essa pessoa não para, né? Tá sempre com alguém, tá sempre fazendo alguma coisa, festa de alguém, coisa que deixa que eu faço, deixa que eu levo, deixa que eu busco, deixa que eu... Você fica... Presenteando. Exato. Não é uma pessoa que consegue parar. Não, gente, hoje eu não vou ter meu tempo sozinho com Deus. E isso é muito inconsciente. Às vezes a pessoa fala, não, mas é porque eu gosto de estar com as pessoas. Mas às vezes, nessa relação, você tirou Deus de ser aquele que vai suprir as tuas expectativas.
expectativas, de ser aquele que vai te dar as respostas. De novo, é a questão da motivação, né? Porque talvez, assim, alguém possa estar ouvindo isso e a gente também não quer desconstruir uma virtude que talvez Deus gerou em você, né? De ser uma pessoa generosa, abençoadora, Presente. serva, presente, enfim, né? Não é assim tão pronto esse diagnóstico. É as intenções disso, né? É por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Vamos pensar bem, né? Por que eu tô seguindo nesse movimento e em que nível esse movimento tá, né, me conduzindo, assim. E tem muito a ver com o episódio que a gente fez sobre manipulação, né? Tem. Porque o carente, ele vai ter essa tentação e essa tendência para segurar o objeto, no caso, o ser humano, né? Que ele quer que o supra através da manipulação. Pode ser uma ferramenta. E também outra coisa que eu percebo, assim, é porque ele coloca o outro como uma prioridade. Por exemplo, é aquela pessoa que é uma amiga, né? Eu coloco ali a Lari como uma prioridade na minha vida. Se ela me ligar para me convidar para ir no lugar, não importa o que eu estiver fazendo, eu vou cancelar o que eu estou fazendo para poder fazer. Tipo assim, é como se o mundo daquela pessoa passa a ser o meu mundo. Eu já não consigo me marcar no mundo, porque eu faço tudo em torno do que aquela pessoa é melhor para ela, do que o que ela quer fazer. Então, eu deixo o que eu estou fazendo. A gente vê muito isso em relacionamentos, por exemplo, pessoas que eram muito amigas e passam a ter um relacionamento e abandonam completamente as amizades, abandonam às vezes até Deus, a igreja, os compromissos, né, que tinha, era um líder de um grupo pequeno ou participava de um ministério, a pessoa abandona tudo porque ela passa a viver em torno daquela pessoa, aquela pessoa passa a ser uma prioridade. E eu acho que isso é um sinal de que tem uma coisa muito disfuncional, porque por mais que a pessoa, obviamente, por exemplo, um filho, um marido, ele tem prioridade em muitas coisas, mas eu preciso colocar as outras coisas que eu faço também limites. como... Exatamente, porque se eu já tenho um compromisso, aquele compromisso ali, ele precisa ter o lugar dele também. Então, assim, a pessoa que é carente, ela não consegue, ela perde a noção do que é prioridade. E eu acho que tem uma coisa também, que são as fases da vida, né? Eu lembro de momentos da minha vida que eu me vi aí amorosamente muito mais carente. Acho que tem a questão fases. também de momentos que você está passando e tudo mais, né? Por exemplo, assim, ao longo da minha vida eu não tive assim muita dificuldade no que se refere à vida amorosa, assim, né? Não aparecia muito essa questão de carência em relação a meninos e tudo mais, né? Mas quando eu vivi as situações de término, eu vivi 2 términos bem difíceis, né? Um foi um término de um noivado, que eu terminei muito pertinho do casamento, faltava 29 dias. E o outro... Bem pertinho. Bem pertinho. E o outro foi o término com o Geise mesmo, que foi muito difícil também, porque, enfim, eu gostava muito dele, já era uma segunda frustração. Foram fases que a carência batia na porta relacionada a homem mesmo, a querer ter alguém, um companheiro e assim por diante. E eu percebo que também a gente pode alimentar isso, porque o sentimento vir, ele é até saudável, né? Eu ter esse sentimento de eu queria ter alguém comigo é até saudável. Mostra que eu, né, era uma mulher que queria casar, construir família e assim por diante. Sim, e é né? bom. É até bom. Agora, tem coisas que alimentam. Por exemplo, músicas, né? Alguns filmes, alguns conteúdos, até perfis. Tem coisas que ela... Porque a carência vem. A questão é o que eu vou fazer com ela, né? Se eu vou alimentar, vou dar corda, ou se eu vou aprender a lidar com ela de maneira que ela não me domine. E eu acho que a gente vive num mundo... Eu tô ofegante demais, gente? Não, tá tudo certo. Tá bom. O meu ser humaninho aqui dentro... eu acho que a gente vive num mundo que estimula muito isso, né? As músicas, os vídeos, tudo, assim, estimula num nível que, às vezes, assim, talvez se a gente não tivesse tanto contato com telas, redes sociais e coisas assim, talvez a gente conseguiria lidar um pouquinho melhor. E até essa cobrança, muitas vezes, né? Às vezes não é nem só uma carência, né? Fugindo um pouquinho, mas às vezes é tipo assim, todo mundo te cobra que você tem que fazer determinada coisa, né? Você tem que casar se você é solteiro. Mas aí eu volto lá naquele negócio que eu tinha falado. Eu acho que quando tu tá com o teu relacionamento orientado em Deus, assim, no sentido de tu tá realmente suprida em Deus, até a cobrança do outro passa a ter um outro significado, porque tu vai ressignificar aquilo ali, tu vai olhar aquilo ali de uma outra forma, tu não vai ficar se sentindo pressionado, porque tu tá satisfeito em Deus. Então, eu acho que a pessoa que se vê numa situação de carência, né,
cortar, claro, criar mecanismos, mas ela precisa se alimentar de Deus, ela precisa se preencher de Deus e se sentir muito satisfeita, porque eu vejo assim, principalmente se tratando de relacionamento, muitas pessoas rompem princípios por causa da carência, né? Se a gente vê assim, quantas mulheres, né, já que nosso público é mulher, entram em relacionamentos de julgo desigual com pessoas que não são legais porque são num grau de carência que elas não conseguem lidar com aquilo ali e acabam suprindo numa situação terrível. Eu queria compartilhar um testemunho assim que aconteceu comigo nessa área, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a carência só vai ser tratada se você estiver com alguém, porque daí você se engana que você está bem, né? Até solteiras, por exemplo, né? Eu tenho que estar com alguém porque daí parece que eu estou bem, parece que eu estou suprido, né? Mas, na verdade, às vezes é justamente um tempo sozinho que vai tratar a raiz do problema. Quando eu namorei o Geise por quase 1 ano, nós terminamos por 2 anos e voltamos, noivamos e casamos. Mas o que acontece? Na primeira vez que a gente namorou, que eu chamo de namoro 1, Parte A. namoro 1 e namoro 2, eu me via muito insegura. Eu falei já, né, que eu me via muito... eu não me sentia segura esteticamente, com a minha beleza, com o meu estilo e assim por diante. E eu achava que ele era muito bonito pra mim. Era uma coisa muito clara, assim, que eu tinha na minha mente. Ele é muito bonito pra mim. Eu sou inteligente, eu sou legal, eu pensava, né? Eu sou querida. Isso que tu tinha recebido uma palavra. Isso que eu ia falar. Que o teu marido ia ser sem formosura. Sem né? formosura. Eu falei, Geise, não é, então deixa pra fora. Eu repreendi. Ah, tu repreendeu? Eu tava procurando um Funcionou, feinho então. pra ti. Tu não quis cumprir a tua palavra? Não fui eu. Nossa, eu lembro ainda do dia que eu recebi essa profecia. Eu fiquei tão mal. Misericórdia, Uma profetada, gente? né? Eu já ia falar, tá repreendido em nome de Jesus. Agora, porque Na hora. cargas d'água, Deus iria fazer isso, né? Qual é assim, né? Vai saber também, Deus é mais. Enfim. Não, eu recebi cada Amém. profecia, cada profetada, gente. Não vou nem expor. Mas isso é real, né? Porque a pessoa vê a pessoa numa situação de vulnerabilidade, parece que quer, sei lá, Ajudar. Sim, ajudar, dar um estímulo. Não, Pô, teve uma mas pessoa que falou pra sacanagem. mim assim, olha, que Deus tinha falado com ele e tal, que a gente casaria, né? Falou pra mim e tal. Eu falei, que estranho. O menino falou que vocês dois casariam. Que Deus tinha falado com ele, Deus tinha tá? falado com ele e tal. Essa é a melhor forma de tu convencer a pessoa. Claro, Porque a filha. pessoa vai dizer não como. Não, e daí Deus que ele falou, vamos Deus embora. falou, tá falando. Eu falei, olha, primeiro que Deus não falou nada comigo, né? E segundo que Deus conhece o meu gosto, o meu coração e particularmente eu te acho feio. Eu falei... Meu Eu falei, Deus! por quê? O que eu falei? Porque Ai, se eu desse uma resposta espiritual e Cauane. evangélica, ele ia ter uma outra Sim. manobra pra sair. Então eu precisava ser muito humana, real, sincera. Eu falei, particularmente eu te acho feio. E eu não acho que Deus vai querer que eu case com alguém que eu acho Aprendam feio. como Aí dar um você toco. recebeu a palavra de que ele era sem formosura e voltou atrás, é isso? Não, essa palavra era antes. Viu? Olha, Era a talvez resposta, era a ela não resposta. tava entendendo. Não, Tadinho. eu sei Que quem Deus é. o tenha. Eu sei também. Deixa. Deixa assim. Enfim, aí o que acontece? Tu sabe quem é. Eu achava que o Geise era muito bonito pra mim. Sim. Eu me sentia muito insegura mesmo, assim. E eu falei que eu era brega, né? Você sabe, né? Eu me sentia... Eu me arrumava de um jeito muito esquisito. E o Geise era todo bonito, todo estiloso e tal. Mas eu era legal, eu era querida. Limpinha. Eu era limpinha e eu era crente, sabe? Eu tinha Limpinha conteúdo. evangélica. Eu sabia que tinha Arrumar uma roupa parte era de boa. menos. É. Mas essa parte externa me deixava muito insegura. E aí o que aconteceu? Nós terminamos o relacionamento, não teve nada a ver com isso. Foi, enfim, uma história que a gente conta em outro momento, mas, né, propósitos de vida diferentes, caminhos diferentes, tal. O Geise foi morar em outra cidade, eu fiquei. E aí eu fiquei 2 anos, gente, que foi... Nossa, eu viveria tudo de novo, assim. Foi providencial da parte de Deus, porque nesses 2 anos... Deus tratou de um jeito a minha identidade, a minha compreensão de que eu sou amada, de que eu sou única, de que eu tenho valor, de que eu sou a princesinha de aquela vez. Ela começa bem na Paula que eu sou maravilhosa. Aos olhos do Pai. Ela ouvia em casa sozinha. Não de um jeito egocêntrico, mas assim, Deus me afirmou, sabe? E me estruturou, parece, internamente. E ele usou circunstâncias, mas muito experiências com ele. Eu lembro, assim, de muitas experiências que eu tive no meu quarto com Deus,
com as músicas da Laura Solgueles, que falam muito, né, sobre amor, sobre identidade. E parece que aquilo foi me estruturando, gente, de uma maneira, me estruturando no sentido de me fortalecendo mesmo, que eu fui entendendo que eu tenho meus defeitos, tenho meus pecados, as minhas lutas, mas eu tenho virtudes, eu tenho coisas que o Senhor me deu, e no fim a glória é dele, mas também são qualidades, assim por diante. Você valorizou isso, né? Exato, é uma coisa que eu Aí não tu sei pensa explicar. o perigo que tu correu, né? Graças a Deus, foi Guardou. providencial de tu entrar num casamento dessa forma. Exato. Sem ter essas coisas Gente, teria sido uma Amadurecida. tragédia, Nossa, porque Deus foi muito tu iria cuidadoso. desenvolver vários, talvez, né? Fazendo aqui uma conjectura, né? Poderia ter sofrido com ciúmes, controle, muitas coisas, insegurança, né? Então é Exato, muito eu importante a lembro gente trabalhar que no isso. namoro eu tinha ciúmes, assim, era uma coisa que aparecia com mais constância. E depois Claro, desses... por causa do quê? Da insegurança que você tinha Insegurança. com relação a você mesma. A inveja, os ciúmes, é tudo fruto da Exatamente. nossa insegurança, né? Insegurança. E aí, enfim, só concluindo o testemunho evangélico cristão aqui, esses 2 anos, assim, foi muito providencial da parte de Deus. Eu não sei explicar como, eu não tenho uma fórmula, sabe, do que eu fiz. Não foi algo que eu fiz, foi algo que o Senhor fez em mim, que eu entrei outra pessoa no outro namoro, né? Tanto que, assim, hoje não é uma coisa que eu não tenho. Dificilmente eu lembro de uma situação que eu tive ciúmes dele, porque não tem a ver com ele, né? Porque ele não Sim. me dava motivo nem antes, nem agora. Eu acho que dentro dos ciúmes ela tem essas duas categorias. Ou a pessoa te deu motivos, e aí os ciúmes no sentido de, poxa, né? Se você me deu motivos para eu sentir isso, ou Ou a tem pessoa ver, até estimula, às vezes, né? Os ciúmes no outro, por exatamente, insegurança. Exato, Quer exato. sentir. Ou é uma carência muito, muito Interna. patológica, interna da pessoa, né? Às vezes o outro, coitado, tá fazendo nada, gente. Eu já te dei a ceia, eu já te dei tudo. E não adianta, E não né? adianta, não tem motivo. E é tão louco isso, porque não tem nada a ver com o outro. É muito louco, né? Quando nesse sentido, quando não é uma coisa com motivo, né? Não tem a ver com o outro. Porque o outro pode fazer o que for, a pessoa sempre vai estar encontrando um problema ou enxergando uma coisa, né? Isso, a gente está falando de relacionamento, homem e mulher, mas isso em qualquer situação. Amizade não tem. Se torna a pessoa inesgotável, aquele buraco. Tem no relacionamento do pastor com a ovelha, né? Tu é amigo, tu é... Tipo assim, eu vejo às vezes, né, no sentido dos pastores, né? Tu pensa assim, poxa, mas assim, eu fui na casa, eu jantei junto, eu tive junto, o que mais que eu... Tipo assim, não tem Não o que tu supre, né? faça, porque a pessoa vai estar sempre se sentindo insatisfeita E aí aquém. entra o outro lado, né? Que é você que está tentando ser suprido, você que está sendo suprido pelo outro, se permitir frustrar o outro, né? Para que o outro entenda que é uma busca inalcançável, pesada e que não vai suprir. Exatamente. Porque assim, ó, uma outra característica que o carente ele tem é de achar que o outro é o solucionador do problema dele. Né? Então, assim, eu me sinto assim e o outro, ele precisa suprir isso, né? Ele precisa resolver esse meu problema. Então, eu me sinto sozinha. As minhas amigas, elas têm essa responsabilidade. Fulana tem essa responsabilidade na vida. Não me deixar sozinha, não me deixar sentir sozinha. Né? E isso não é uma verdade. Ninguém tem responsabilidade nenhuma. Cada um cuida da sua vida. A não ser, óbvio, né? Dentro de um relacionamento. Aí, enfim, claro, aí, saudável, de um casamento, onde um marido protege e tal. Né? Existem faltas que aí não é uma questão de carência, é uma questão de reajuste. Talvez ali o teu marido ele precisa tomar uma postura de como marido, como homem, de protetor, de alguém. E aí não é uma questão de carência, é uma questão de que tem alguma coisa não normal dentro do relacionamento. Aqui a gente está falando sobre a carência num sentido ruim, onde você nunca está suprida, né? Ou joga isso na conta das outras pessoas para que elas resolvam o seu problema, né? E aí a Cal falou agora uma coisa, Cal, que tu falou agora. Sobre frustrar. Isso. E aí entra muito esse papel do outro, né? Porque às vezes você está num relacionamento onde você se percebe isso, assim, uma coisa que você nunca dá conta. Você não dá conta, porque você já deu o que você podia, você já fez o que você podia, você já falou o que você podia falar. Chega um momento que... Aí que é interessante, né? Se você é um bom amigo, o ideal, o certo, não é você ir embora desse relacionamento, mas você contribuir para que essa outra pessoa cresça sem que você saia dali, né? Como que a gente pode fazer isso? Cortando,
frustrando, dizendo não, agora eu não vou, você precisa, isso é com Deus. Né? Você colocar a pessoa no lugar dela e você no seu lugar. Então, a frustração, ela é um caminho muito legal se você quer ajudar uma pessoa que foi para esse extremo de carência, onde não é suprido nunca pela vida, né? E já aconteceu isso comigo. Eu já dei alguns passos para trás em amizades, porque eu senti exatamente isso. Eu não era nunca suficiente, num sentido saudável da coisa, e eu precisei fazer com que ela entendesse isso. E aí eu tenho um caso em específico que é muito interessante, que ela foi para outra pessoa. Então, ela não era propriamente a pessoa que ela amava, no sentido assim... Não era o que comigo, você representava. Era o que eu representava. E o que eu representava era uma boa solucionadora de problemas. Eu ouvia, eu dava, eu estava presente, lá. E quando eu não estive, não foi essa coisa assim, tipo, pô, Lari, tô sentindo tua falta e tal. Não, tudo bem. Achou outra pessoa. E aí, repetindo as mesmas coisas. Então, você percebe isso, que tipo assim, caramba, ela não vai parar enquanto houver pessoas que vão acolher num sentido que vão de alimentar. Alimentar e se colocar no lugar de Deus. Vai ter o outro que vai, porque é o outro carente que vai querer ocupar esse lugar, né? E assim, término de namoro é muito comum isso. Você descobre que às vezes o que era tão importante para você não era aquela pessoa, o Joãozinho, o Pedrinho, era o que ele representava para você e o lugar que ele estava ocupando, né? E acho que é legal falar disso, até caso tenha meninas, enfim, mulheres solteiras nos ouvindo, existe essa falsa ilusão de que quando eu casar, quando eu tiver alguém, isso vai ser preenchido. E, de fato, é uma bênção, né? Enfim, é nobre esse desejo por ter alguém. Agora, vocês devem experimentar isso no casamento de vocês também. O marido realmente não supre uma mulher, né? Uma pessoa incompleta em Deus, ela pode ter todas as pessoas do mundo ao lado dela, pode ter uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, filhos incríveis, um marido super atencioso. É incompleto, porque as pessoas não dão conta de suprir algo que só o Senhor vai poder suprir. Por isso, um conselho muito prático para uma pessoa que tem dificuldade com isso é intensificar suas disciplinas espirituais mesmo, né? E pedir a Deus a graça de conseguir compreender o amor dele por nós. Né? O amor dele está estampado na cruz do Calvário, mas Deus, ele é tão gracioso, tão amoroso, que ele se esforça para falar da nossa linguagem. E, às vezes, de maneiras muito peculiares e particulares, ele vai expressando para que isso seja estruturado em nós. E isso é uma coisa que muda. Eu acho que o cristão tem que ter essa esperança. Muito baseado no meu testemunho que eu falo isso. Eu era de um jeito, hoje eu sou de outro, porque a caminhada cristã, ela envolve isso. Então, não é se você tem uma dificuldade com a carência, você vai morrer assim. Não, à medida que você conhece o amor de Deus, você amadurece na fé, você... Né, trabalha essa questão do autoconhecimento. De transformação e santificação da própria ação de Cristo na nossa vida. Que existe um avanço. Que vai existe crescendo. Uma evolução. Exatamente. Eu estava lembrando agora, acho que é o pastor Luciano Subirá, não lembro certinho, que ele fala que quando ele vai receber irmãos na igreja, pessoas novos membros, ele que fala isso. É o Subirá. Né? Ele sempre comunica à pessoa o seguinte, olha, irmão, assim, seja bem-vindo, né, enfim, mas eu já quero te dizer que eu vou te frustrar. Então, assim, quando isso acontecer, eu quero que você lembre disso, porque eu sou humano, enfim, que se coloca nessa posição. Ele fala, eu prometo pra você que você vai ficar frustrado comigo. É uma promessa que eu te faço. Achei ótimo. Muito bom. Eu achei ótimo, porque isso já... Daí ele fala que quando a pessoa volta lá, né? Vai dizer qualquer coisa. Fala, mas eu não entendi, você já não tinha te avisado que eu ia... Tava no contrato. Tava, nós já resolvemos. Exato, Mas não só quando é explícito, né? Assim, ele é explícito, né? Na metodologia dele. Mas isso é implícito É didático, em qualquer né? relação. E como é bom ser frustrado. Exatamente. Porque você aí consegue enxergar algumas coisas, né? Por exemplo, Jesus, ele fala, não chamem ninguém de pai, a não ser o pai que está no céu. Não é que a gente não pode chamar o nosso pai da terra de pai, mas ele está querendo dizer que existe um lugar, né, de afeição, de devoção, de perfeição, de infalibilidade que só pertence ao Senhor. E às vezes é com a ajuda da frustração das pessoas que eu vou conseguir reconhecer que só Deus é Não Deus. tem coisa mais didática pra botar Deus no lugar dele. Quando alguém falha com você.
É. É isso. E é o que a gente tem que esperar do outro, né? É. Por isso que ele por deixa isso esse que- aviso. Mas isso tá implícito em todas as relações. As Só que relações, a gente não quer. Claro, A gente porque não espera. a gente quer gerar a ilusão de que a gente não vai se frustrar naquilo. Mas vai se frustrar no casamento, vai se frustrar nas amizades. E Assim não é uma como frustração. você, ao mesmo tempo, está frustrando outros. Exatamente. E não é uma frustração de morte, tipo assim, vai se frustrar e tudo acaba. Não, vai se frustrar, tu vai recolocar o teu coração no lugar e a partir daquilo ali tu vai conseguir reconstruir os laços, né? Por isso que existe o carente arrependido e o carente não arrependido. O carente crente. O carente crente, Crente. pecadorzinho crente. Porque o carente arrependido é justamente isso. Ele vai lutando. Ele vai, inicialmente, talvez, por causa da sua história, por causa do seu histórico mesmo, né? Aquilo que está marcado na história dele. Talvez, inicialmente, ele vai querer que as pessoas supram isso nele. Mas o carente arrependido é o quê? Aquele, quando é frustrado, ele retrocede e pensa... Cara, isso aí foi Deus na minha vida. Né? De olhar para quando você for frustrado por uma amizade, um relacionamento, você falar, putz, eu acho que eu não estava no lugar certo, né? Eu não coloquei as pessoas no lugar certo. Então, ele dá um passo para trás, ele retrocede e ele toma atitudes diferentes a partir dali. E talvez vai cair de novo, e talvez vai de novo, e tudo bem, né? Porque eu acho que é isso. Você tá... O santo continuando a se santificar. É isso. Você vai passando por coisas... Talvez você vai pecar de novo, mas de forma diferente, né? Agora... O carente não arrependido é aquele que, quando é frustrado, culpa o outro porque o outro é ruim e você vai para um próximo relacionamento fazer a mesma coisa. Então, sempre o outro que te frustrou é o ruim. Olha só, que injusto. Ele não olhou para minha história, veja o que ele fez. E vai para um próximo, e vai para um próximo, e vai para um próximo. E ninguém nunca é bom o suficiente. Não, isso é bom até para a pessoa se autoanalisar. Se você sempre acha que os relacionamentos se repetem, as mesmas frustrações... Putz, eu tô de novo nessa situação. De novo. Você, meu amigo. O problema é você. Você. É que nem... Gente, isso é muito assim, eu não sei, no mundo feminino, assim, acontece... Acho que nos homens também, né? Gente, que dedo podre é esse? Sempre cai no relacionamento. O cara faz a mesma coisa, humilha e não sei o que lá. Dali a pouco o outro a mesma coisa. Você não Gente, sai desse movimento, não né? consegue sair. Na verdade, é você que tá com um problema, né? Talvez você tenha uma dificuldade de Você tá fazendo escolher... escolhas. Por isso que a Baseado- frustração e a decepção, elas são tão importantes, porque quando a gente tem uma frustração e uma decepção, acontece uma coisa que, em termos psicológicos, a gente chama de o encontro com o real. Porque o carente, ele vive numa fantasia. Ele vê amor onde não tem. Né? Boa. É aquela coisa da pessoa reagir o teu story É e isso tu aí. achar que tá te Tu pedindo vê- em casamento. Mas, gente, as pessoas Exatamente. acham que estão flertando. Flertando não é uma palavra Nossa, antiga, amiga, foi né? bem ruim Dando isso. em cima. O que seria? Namorando? Não sei. Paquerando? Lemos é o que fala? Os quando jovens tá... aqui. Os jovens falam o quê Paquera. agora? Eu Mas o que fala, geralmente? Tá afim. Dando em cima. Dando em cima. A pessoa... Dando migué. Migué pra mim é outra coisa. Enfim, amém. Os jovens entenderam, fica entendido. Mas assim, ó, a pessoa acha, o fulano curtiu a minha foto. Gente, cria toda uma história por uma curtida. Não, é só um pouquinho. Nossa, Mas mas tá tão difícil, assim, Carol. Vocês foram solteiras nessa época de Não, rede eu social? não tinha nem WhatsApp. Vocês eram do Orkut, Gente, né? eu estou há 26 anos com o Daniel. Vocês estão entendendo que o meu Então, tempo é mas, ó, flerte, é eu cartas. O meu não é tão antigo. cartas. E o meu era SMS que a gente se conversava. Meu, que tinha que botar SMS. crédito pra Gente, mandar eu SMS. falava nos 3 segundos. Alguém Não, sabe o que é gente, isso? que eu vivi essa... Sabe o que é falar nos 3 segundos? Gente, Ai, sim, porque daí que acabava... até 3 segundos não tinha SMS, eu acho, nem lembro como é que funcionava isso, mas os 3 segundos não contam. 1812 histórias. Então tu falava tal coisa, desligava, tal coisa. Daí não gastava o crédito, tu entendeu? Gente. É. A Alex técnica é muito do- velha, gente. É muito... Eu vivi... Não tinha celular na minha eu época. vivi essa 26 anos. fase no Instagram. Eu vivi essa fase no Ai, Instagram. aí, ó, vamos ver uma outra E perspectiva. realmente, quando a pessoa curte, acelera Tem uma o coração. linguagem, né? Tá, mas isso não quer dizer nada. Tu é consciente de que isso talvez seja a pessoa... Tu tem a cabeça no lugar. Que não quer dizer nada. A pessoa Não, criando gente, uma expectativa em cima de Hoje- uma coisa. Hoje, gente, eu mando, por exemplo, eu vou falar com o pastor fulano. Às vezes eu tô falando e mando um coração, porque eu sempre mando um coração Ai, gente, eu mando coração roxo. pra todo mundo, não significa Então, nada. eu já parei, eu não mando mais coração pra nenhum Roxo? homem. Porque assim, eu tô Podem falando, eu só entender quero errado. dizer que eu estou sendo carinhosa. Meu, que bom que vocês estão de volta, sei lá, voltaram de férias. Que bom que vocês estão de
volta. Coração. Ih, não, mano. Eu Tá, sei mas- lá, é muito estranho Manda assim. assim, Tá, mas hoje. aí é que Manda tá. assim. Eu acho que as pessoas, de uma certa forma, deram uma super dimensão para essas relações, Ai, que uma eu sei lá, curtida eu- passa a ter milhares de significados. Mas às vezes uma curtida significa alguma Na coisa. vida do solteiro, talvez sim. Deixa eu Gente, explicar por quê. misericórdia. Deixa eu explicar por quê. Aí eu sou muito velha, eu não tô entendendo. Me ajuda aí, galera jovem. Os jovens, que eu tô por eu favor, com duas poderiam velhas vir aqui. Epa! Sou Tô bem brincando. blogueira, tá? Não, eu entendo perfeitamente que às vezes o carente, como eu tava falando, né, vê amor onde não tem, vê coisa que não tem, né? Mas hoje é uma outra maneira de comunicar, né? Boa, a Cauane hoje- explicando pra idosa. Hoje é diferente, Não, tá? e às vezes tia? é que depende muito de como a pessoa é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu não acho que uma curtida quer dizer um convite para sair, obviamente, né? Tem Mas que é um sinal. Mas é um sinal. Porque, por exemplo, eu e o Geise, a gente tinha uma característica que eu não curtia nada de nenhum outro menino. E ele não curtia nada de nenhuma outra menina. Quando a gente era solteiro mesmo. Era uma noia que a gente tinha. Talvez é uma coisa muito específica nossa, né? Mas eu não curtia nada. Eu não curtia mesmo, assim, sabe? De homem nenhum. Eu só curtia de menina. E ele só curtia de menino. E ele soube que eu tava começando a olhar para um outro menino quando ele viu que era a única pessoa que eu curtia. Então, tem uma... eu acho que não é tão pronto assim que uma curtida talvez não significa nada, porque às vezes tem gente que tem essa cultura. O menino começa a curtir demais, começa a reagir. Eu acho uma Por que viagem. eu tô falando isso? Gente, eu porque quero às dizer- vezes é a maneira que o adolescente, que o jovem, tá tentando começar uma Sim. conversa, É entende? tipo assim, vou jogar pro ar se você quiser. Gente, entendeu, mas assim, entendeu, eu não quero, entendeu. já quero esclarecer Isso. aqui que se eu curtir qualquer coisa, não significa nada, tá? Porque eu curto aleatoriamente, eu Mas curto tu os é irmãos. casada há 26 anos. Eu mando não, coraçãozinho, eu mexo já mando assim uma foto quando a pessoa tá querendo parar de Já mando gatinho. um nude. Misericórdia. Eu tô achando que ela vai piorando. Eu já mando um coraçãozinho, eu mando um nude. Misericórdia. Não, mas assim, ó. Por exemplo, o Marquinhos, um tempo atrás, postou uma Marquinhos! foto. Rapaz solteiro, né, garotas? Aí botou uma foto assim, eu digo, ui, que gato, mas brincando. Não significa que eu tô dando em cima do Marquinhos, tá? Marquinhos, não sei se houve esse entendimento. Não, eu já quero Sim, esclarecer. mas é que tu, assim, a pessoa vai receber uma curtida tua, ela não vai nem desconfiar, tu é uma Ah, mãe, uma não mulher. sei, porque vocês estão me dizendo aí que agora tem significado. O Marquinhos está dizendo que lá que achou Não, que pode você... comunicar. Que marcou uma conversa comigo mesmo. Não, pode comunicar alguma coisa. Tá, né? mas Se gente, você é mas assim, solteiro. ó, mas eu quero esclarecer que eu penso o seguinte, a pessoa também não pode pegar uma curtida e achar e criar um mundo. Mas é o que eu falei. Mas vamos Entendeu? lá, mas Porque se aí você que faz pega um isso, mundo- o Ikigato, pra um homem de, sei lá, da tua idade, vamos pegar o marido da... De quem? Sei lá, o marido O da meu. tua amiga. Não, o Geise. Mas o marido da Ou tua mandando amiga. um Ikigato pro jeito. Mas pega o marido da tua amiga. Eu já não ia gostar. O Ikigato. Ah, tá me bobeando, né? É, mas eu não, sou uma não senhora. fica se bobeando, Mas não, é. tá? Ai, gente, Não por se favor. se Bobeando, o bobeando aí. Marquinhos tem 15 anos e o... Marquinhos. Marquinhos tem 30. É. 29. Não, mas isso que eu tô querendo dizer, que às vezes, é que vai depender da intimidade também, dependendo da pessoa, enfim, uma série de Depende de coisas. muita coisa. Mas, Enfim, mas tem nada a ver com a entenderam, eu não carência, sei né, o que gente? Não, o que eu Meu quero Deus. falar, que é o cerne da coisa, é que às vezes a pessoa pega uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, às vezes um coração que a Lari, sei lá, pode, que não tem nada a ver, e já cria um mundo em cima daquilo, que tem a ver com a carência E o dela, e não contrário que a também, pessoa se a pessoa esteja não te criando. responde, o carente já acha que a pessoa, meu Deus, não me ama mais. Não me ama gosta mais. tá me ignorando. Tava online e não me responde. Gente, eu tô online e não respondo 1000 pessoas, inclusive meu marido, entendeu? Não vejo. Então eu acho que a pessoa pega um sinal Isso. e transforma, né, que acho que era isso que era o cerne, foi indo para outros lados. É isso que eu queria Mas dizer. era isso. O carente, ele vê as coisas de uma maneira distorcida. Por isso que eu tava falando, a frustração e a decepção são importantes porque fazem a gente ter um encontro com a realidade, né? Porque o carente vive no mundo da imaginação, ele projeta, ele fantasia, ele distorce os níveis de sentimentos, né? E, enfim, aí é isso. complicado. É isso, bebês. É isso, gente. Alguém tá carente aqui? Alguém quer um abraço, um Eu beijo? sou um pouco... Mas assim, eu sou um pouco carente intencional.
Eu tenho uma coisa dessa. Como assim? Carente Não entendi, isso aí é uma intencional. nova É classificação. uma nova classificação. Eu intencionalmente quero ser carente no meu relacionamento com o marido, entendeu? Porque a gente é meio tipo de boa e tal, e às vezes eu falo, ai, tô carente, vem cá do meu lado e tal. Isso é uma forma de, tipo assim, eu falo que eu tô carente de você, mas não quer dizer que sou carente, mas é só pra Sim, gente eu criar entendo. um ambiente gostoso, dele me abraçar e tal. Aí eu falo que eu tô carente. Eu também tem dias que eu tô mais sensível, talvez é isso, né? Que a gente tá mais sensível, que a gente até comunica isso, sabe? Isso, tipo, isso. como quem diz, tô precisando de mais atenção, de mais carinho, dá um oi pra mim. Meu, o Felipe é muito ruim nisso. Só um desabafo. Ele esquece, gente. Pra ele passa batido, assim. Não precisa carinho, não precisa nada. Passa batidão. Mas eu sou meio assim também, sabe? Eu sou passo, meio- passo a mão nas costas, faço um carinho, pego na mão. E ele só lembra que eu existo, que eu tô do lado dele, porque eu peguei a mão dele, entendeu? Senão ele passa mas batido. eu sou Mas meio já me assim. acostumei com isso. Isso no começo era muito, muito difícil. Eu falava, você não gosta de estar comigo. E eu, com os anos, né? Imagina, vai fazer 15 anos que a gente tá casado. Então, assim, eu percebi que não tem a ver com falta de amor, não tem a ver com nada. Personalidade. É o jeito dele, ele se esforça. E quando ele se esforça, eu fico brava, porque parece que é mecânico, entendeu? Ah, meu Deus, a mão. Ai, meu Deus, o cabelo. Parece isso, entendeu? Ei, tu lembra uma vez Aí eu que fico tu me brava. mandou um memezinho que era a Jojo Todinho sentada assim, fazendo um carinho na cabeça de uma pessoa do jeito assim, a Larissa mandou. Bem grosso, assim. Tu. Mandou pra mim, olha tu. Porque não é meu, assim, eu não sou uma pessoa... Mas assim, eu sou uma pessoa carinhosa, mas eu tenho meu carinho do outro jeito. Não é aquela pessoa que vai estar ali... Como é que é o teu carinho, Lê? Não, mas assim, eu A Jojo aqui, ó. lembro... Brava, bravíssima. Não, mas assim, eu lembro da pessoa, eu procuro sim. fazer coisas Sim. pensadas, assim, sabe? Eu lembro, poxa, sei lá, a Cal gosta de tal coisa. É pontual. Eu vou lá, vou fazer tal coisa Não é por tanto ela. toque ou Não, palavras, não é, não assim. sou assim. Mas olha como é legal você, por exemplo, conhecer o seu marido, né? Porque hoje você conhece o jeito dele, a personalidade dele e é segura para entender que não é que você é menos amada. É uma Eu vou lá e questão peço. Exato. Vou lá, peço, tenho o que eu quero, pronto. Mas isso é uma questão de comunicação, porque às vezes as pessoas projetam coisas, esperam dos outros coisas e ficam alimentando até um sofrimento, porque o carente, às vezes, ele tem essa característica de ficar se colocando num lugar de sofrimento, parece que ele meio que quer Se alimenta, alimentar daquilo. E ele precisa comunicar. Se por acaso ele ficou chateado ou ele acha que de alguma forma aquilo ali, ele precisa comunicar, né? Toda vez que eu me arrumo, eu vou lá na frente do Geis e falo, amor, tô bonita? Pra Daí receber dou uma alguma... desfilada. Ele fala, Marquinhos ai, tá perdeu o que eu muito falei dele, linda. ó. Chegou aí. Tá linda, tal. Tipo assim, foi obrigado? Foi obrigado, mas eu ouvi o que eu queria. Faz parte. Faz parte. isso. Tem que comunicar. Mas por exemplo, o Lipão, ele fala isso mesmo. Amor, quando você quiser, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar, eu quero crescer nisso, né? Em ser mais carinhoso. E ele já mudou muito mesmo, porque aprendeu, né? Assim, os pais dele é muito diferente, assim. Os pais dele têm uma relação... Não é assim, né? Não é assim. Então, é diferente. E aí ele, assim, cresceu assim, né? Tipo, com muito carinho dentro de casa, óbvio, mas não nessa coisa, né? Melenta e tal. Então, só que eu gosto disso. Eu sou menina, é diferente na minha casa, né? Então, ele cresceu muito. Mas ele sempre fala, Lari, quando você tiver falta, não precisa fingir, faz bico, vira a cara, pra eu interpretar. Vai ficar mais difícil. Fala. Né? E até isso, por um tempo, eu ficava brava. Ah, não, agora quer de mão beijada, quer que eu diga como... Né? Até isso. Mas eu percebi que se eu não fizer dessa forma, eu também não vou ter. Então, eu entendi. Não é falta de amor, não é falta de carinho, é falta de percepção. Já cresceu muito, mas ele tem um limite. Ele chegou até o limite dele. Eu pergunto pras meninas, às vezes tem meninas assim, no namoro, né, novas, assim, muito inseguras. Ai, não sei se ele me ama, se ele gosta de mim, tal, não sei o quê, essa insegurança. Tu fala, tá, você tem muito dinheiro, uma herança, alguma coisa assim, né, terras, coisas no seu nome, algo assim. Daí ela fica, por que Você tá tem perguntando terras? isso? Daí ela, não, amiga, eu, tipo, não tenho nem, eu tenho R$2 aqui. Falei, então, minha filha, qual que é o interesse que ele tem em ti? Se ele não quisesse estar contigo, ele já terminava. Tem tanta opção por aí, né? A não ser que realmente, às vezes é um golpe, né? Mas Às as vezes é um meninas que eu golpe, atendo amor. não tem muitas heranças mesmo. Quanto tempo a gente tem? O quê? Terminei. Não, tempo pra gente falar ainda. Nenhum, já acabou, mas... se você Tá, quiser vai, falar. não. Pode não. Não, é isso, porque eu às lembrei de uma vezes se a pessoa tá contigo, é porque ela quer estar contigo, senão ela vai lá e termina. Num caso de namoro, né? Caso de casamento, às vezes ela tá por causa de Deus, mas já é alguma coisa. Já vai dar pra construir muita coisa em cima vai disso. dar pra recomeçar. Não, eu ia só porque agora falou
se der tempo, né, pra gente falar sobre isso, eu lembrei do negócio que eu tinha comentado agora com a Cal. Vocês já viram uma série que tem na Netflix, O Golpista do Tinder? Tá. É Não, é a história de um cara que usa do Tinder para aplicar golpes, tá? Mas o que eu quero falar, quem quiser assistir, assista, é bem interessante, mas é porque ele faz todo um esquema, ela falou de golpe, eu lembrei, faz todo um esquema em cima da carência. Então, ele tem todo um mecanismo de como ele vai... É ótimo, sabe por quê? Gente, já vamos aproveitar. É ótima ideia. Sem querer te cortar, mas tá, fala aí. É que eu ia perguntar, o que vocês acham de mulheres cristãs usando o Tinder? Eu acho um absurdo. É pra nós falar sobre isso? Acho que tem a ver com o assunto, né? Achei eu que foi acho uma pergunta boa que eu mesma absurdo. fiz. Já falei, tá falado aqui. Se não concordam comigo, não tem problema. Mas eu acho um absurdo. Acho que a pessoa não é crente. Desculpa aí. Acho. Vai pro inferno. Não, é isso que tu quis dizer. aí não... se eu disse que não é crente, talvez não precisa disso, né? Não precisa. Precisa, né? Eu acho assim que abrindo um parênteses, entre parênteses, né? Eu acho que a forma, o mecanismo como o Tinder se coloca é uma forma que não é a maneira como nós escolhemos os nossos relacionamentos. Ali é um cardápio. Eu acho que se a pessoa comunica, ela se coloca ali, ela está comunicando o quê? Que eu estou num cardápio para ser escolhida pelo quê? Pelos meus atributos físicos e as minhas qualidades das quais eu pensei. Então, não existe ali um interesse em quem a pessoa é, em outras coisas que são os valores que a gente leva. Então, eu não consigo entender isso como uma pessoa cristã. Tem uma série muito boa sobre isso agora, que eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar nem como ela é. Mas ela é muito boa. Deve ser aquela que tu assiste que é curta, como é que é o nome? Esqueci. Não, Black Mirror? Será que não é nenhum episódio disso? Ai, Marquinhos, não sabe qual é essa série? É muito legal. Que você ganha um relógio. Caramba, eu preciso descobrir que você ganha um relógio e aí no relógio conta o tempo que você vai ter com aquela pessoa que você escolheu no aplicativo. Então você se coloca no aplicativo e aí o relógio te dá o tempo pra você ficar. Agora não sei se é um filme. Agora acho que é um filme. É um filme, eu acho. Eu acho que eu já vi o E trailer. aí você coloca o relógio, você ganha um relógio e tal. Aí o próprio aplicativo te coloca com alguém. E aí você vai, tem um encontro, o primeiro encontro, e aí vocês dois têm que apertar o relógio juntos. E aí aparece se vocês vão ter 24 horas juntos, 2 horas juntos. Tem gente que fica 24 meses juntos. É Black Mirror? Eu acho que tá bem cara. Enfim, é muito bom sobre relacionamento. E aí ele fala sobre isso, que as escolhas não devem ser por características, mas sim por aquilo que você gostaria de ter no outro, né? No sentido de, por exemplo, às vezes você já tem os seus critérios bem estabelecidos. Eu quero um homem de Deus, eu quero alguém que seja um homem na minha história. Isso aí esses critérios cristãos é incompatível com o Tinder. Eu acho que ali é só um lugar de carência, total Resumindo, carência. fora Tinder. Fora Tinder, gente, por favor. Então, e ainda tem golpe, porque a história desse cara, olhem lá. O cara, ele é maravilhoso. Gente, ele faz é um todo perigo, né? o caminho. É muito fácil se passar por outra pessoa, né? Ele faz um caminho... Olhem pra vocês verem, é uma história real, tá? O cara existe, tá aí, tá nas redes sociais. Ele faz todo um caminho pra enganar aquela pessoa baseado na carência dela. É uma pessoa que ele conhece. É que o carente, ele fica muito vulnerável, né? Com certeza. E pra mim, o Tinder é um lugar muito fácil total enganar de um carência. carente, Gente, assim, total carência, né? Achou bonito, olhou lá a profissão, e aí até elas falam isso no coisa, o que elas olham, então o que elas fazem? As vítimas estão ali contando, tá? É real, tudo gente real. Ela conta que ela olhou, viu, foi no Instagram, e aí viu o que o cara era. O cara era rico, o cara isso, um cara charmoso. Olha, e aí tomou um golpe, assim, tipo, elas não conseguem mais, nunca mais pagar, entendeu? Acabou com a vida delas. Não, é muito interessante. É o golpista do Tinder. Tem muito coisa com polícia, a história é bem complexa. Ele diz que ele não fez isso, que tudo é invenção, enfim. Mas é interessante olhar. Olhem, se vocês puderem, olhem. Tá bom, gente, esgotamos o assunto. É isso, Até né? do Tinder a gente falou, onde é que nós vamos parar? A gente viajou, mas tá bom, é isso. Papo de amigas. Será que alguém acompanha até o final? Acompanha. Esperamos É que legal, sim. é legal. É legal o papo delas. E é isso, gente. Eu quero que vocês coloquem nos comentários, né? Como o pod é nosso, você faz parte disso. Então, coloca aí a sua opinião sobre isso.
se você lida com isso dentro da sua casa, se você é a própria carente ou lida com alguém carente perto de você. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado? Eu vou estar lendo cada comentário com muito carinho, como sempre, e eu convido vocês a participar, tá bom? Se você está nos ouvindo só em áudio, eu quero que você dê um pulinho rapidinho lá no YouTube só pra gente trocar essa ideia, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, claro, você tem que estar inscrito, porque vai vir muita coisa ainda pela frente. Tá acontecendo já muita coisa, já tá saindo muita coisa. Então, para você ficar por dentro, você precisa estar inscrito e, claro, também com o sinalzinho ali, o sininho ativado para você ser notificado, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Fora Tinder. Fora Tinder. Tchau, tchau.